Vamos dar início à mesa redonda sobre educação e inclusão. Agradeço a presença dos colegas. A moderadora desta mesa é a professora doutora Sofia Freire, a professora do Instituto de Educação, a quem eu passo a palavra. Muito obrigada. Boa tarde. Eu quero começar por cumprimentar os dois participantes desta mesa redonda, a professora Teresa Seabra e o professor David Rodrigues, e quero também agradecer terem aceito o convite de participar nesta mesa redonda. Quero ainda cumprimentar o público e agradecer a sua presença, mesmo que desta forma à distância, não é? Sem os vermos. É com enorme gosto que venho moderar esta mesa redonda, com o título Educação e Inclusão. Primeiro porque o tema me é caro, inclusão, um termo tão profundamente disseminado na comunidade científica e na sociedade, e um termo, no entanto, que continua a assumir múltiplos sentidos, tornando por vezes difícil o diálogo, quer entre diferentes tradições da investigação, quer o próprio diálogo com a escola. E por isso são tão fundamentais estes momentos de paragem e de reflexão sobre o que é isto inclusão, sobre as dificuldades e o que podemos aprender com essas dificuldades e sobre os caminhos que ainda temos que percorrer para verdadeiramente alcançar. Porque nós sabemos que não basta legislar para que as mudanças aconteçam. Para além disso, tenho um enorme gosto de poder ter aqui comigo dois participantes com um currículo vastíssimo, cujo olhar vai com certeza ser muito estimulante para todos nós e vai tornar este momento de paragem de reflexão muito rico. A professora Teresa Seabra é licenciada em Pedagogia e em Sociologia e é mestre e doutorada em Sociologia. Atualmente é professora associada no ISCTE, onde desenvolve a sua investigação. Os seus principais interesses são as desigualdades sociais na educação e a relação dessas desigualdades com características sociodemográficas e familiares dos alunos, bem como com características da própria escola e da forma como ela se organiza. O professor David Rodrigues é professor catedrático jubilado e os seus interesses desenvolvem-se fundamentalmente em torno de duas temáticas: a questão dos direitos humanos e a inclusão social e educativa. No âmbito destas temáticas, o professor David Rodrigues colaborou em projetos internacionais para a Unesco, para a Unicef e a Humanité e Inclusion. É fundador de uma ONG chamada Pro Inclusão e é também conselheiro nacional de educação. E com esta breve apresentação, abre então a nossa mesa redonda. Começarei por colocar uma primeira questão aos nossos participantes e deixarei depois um momento para que o público possa também fazer comentários, colocar questões. Peço que usem o que e há, questões, não sei como é que chama, questões e qualquer coisa, que e há, de preferência, ou então o bate-papo. E pronto, começo então com a professora Teresa Seabra. Recordo que serão mais ou menos 7 minutos para responder e eu farei um sinal. E a primeira questão que eu vou colocar é: o que é uma educação de qualidade segundo a proposta inclusiva? Quais os fatores e como devem operar para que a educação possa ser uma educação de qualidade para todos? Muito boa tarde a todos e a todas. Agradeço imenso o convite para participar neste debate, nesta conversa que vamos ter sobre este assunto. E queria agradecer, portanto, todos que estão presentes e que não estou a ver, mas que espero que depois participem colocando questões. Ou pedidos de esclarecimento, porque eu não sei se em tão pouco tempo vou conseguir ser suficientemente clara. Então vou dar só o meu contributo e depois então discutiremos. Eu comecei exatamente pelo que disse a doutora Sofia Freire mesmo há pouco. Dada a ambiguidade, se quisermos dizer assim, que a própria palavra inclusão encerra, ou seja, a polissemia que pode assumir o sentido da palavra, então eu comecei por ir ver aos manuais, a quem define estes conceitos, o que é a educação de qualidade e o que é a educação inclusiva. Então, como é que está definida, etc. E, efetivamente, tanto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tanto organizados e defendidos pela ONU,
como nos documentos da Unesco, etc. Portanto, nós temos sempre, de facto, a inclusão destes dois termos associados, não é? Portanto, a educação de qualidade, segundo a ONU, é aquela que garante o acesso à educação inclusiva, lá está, que diz de qualidade, portanto, isto aqui é uma repetição, não avança muito, mas refere uma palavra que me é mais cara e para mim mais inequívoca, que é equitativa, portanto, é uma educação inclusiva, equitativa, e que promove a igualdade de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Pronto, esta é a definição que aparece lá. Se nós formos ao nosso próprio Decreto-Lei número 54 de 2018, de 6 de junho, também temos várias exceções e afirmações, mas, de facto, tudo, digamos, conflui para o mesmo sentido. O Decreto-Lei, temos por referência, define a educação inclusiva como aquela que corresponde às potencialidades, expectativas e necessidades no âmbito de um projeto educativo comum e plural que proporciona a todos a participação no sentido de pertença em efetivas condições de equidade. Pronto. Efetivamente, depois também a Unesco vai no mesmo sentido, não vale a pena estar aqui digamos, a repetir ideias. O que eu queria, portanto, e o que eu verifico com satisfação é que, de facto, uma educação de qualidade está necessariamente ligada à equidade, com a qual e cujo conceito consigo lidar melhor, porque acho mais específico, mais claro para mim, mais, é um conceito mais maleável, digamos, do ponto de vista do enquadramento. Então, no Decreto-Lei, já agora só para também nos situarmos, eu penso, vou falar mais devagar, não é? Já ia acelerar. Portanto, no Decreto-Lei que rege a situação educativa portuguesa, o tal Decreto-Lei número 54, definem-se níveis de necessidades diferentes. Portanto, um multinível, distinguindo necessidades universais, seletivas e adicionais. Portanto, há aqui, de facto, um mesmo documento que tenta abarcar todas as necessidades, aos vários níveis, e, portanto, parece muito positivo que ele tenha vindo a dar à luz, ou seja, que o tenhamos como orientador da nossa ação educativa, como orientador, se bem que tenho alguns problemas, e depois ver se há, talvez no debate, porque é que eu digo, quanto às medidas seletivas. Portanto, eu preferia que tivesse só as universais e as adicionais. Já vamos ver porquê. De facto, os adicionais destinam-se a um grupo muito específico de crianças que têm necessidades de saúde especiais, portanto, problemas de saúde física ou mental, e, portanto, eu não tenho dúvida de que tem de se ter um trabalho particular, com, digamos, condições muito acrescidas, adicionais, como eu disse, portanto, estou perfeitamente de acordo. Teresa, peço só desculpa interromper, é que eu acho que o som estamos a ouvir com alguma dificuldade. Bem, pode ser que seja melhor assim. Tá. Quando estive a dar aulas assim neste sistema, cheguei à conclusão que era melhor assim. Portanto, se houver algum ruído de fundo, peço desculpa, mas então é melhor falar assim, deste modo, certo? Certo. Então pronto, eu vou tentar ir mais diretamente à pergunta e, portanto, eu retirei desta minha exploração, em suma, a palavra equidade e a ideia da equidade. Equidade, proporcionar equidade, é quando uma escola contribui para a existência de uma efetiva igualdade de oportunidades. Então, uma primeira reflexão que eu queria fazer tem a ver com o facto de a escola, enquanto sistema estruturado e organizado socialmente, a escola não está concebida estruturalmente para conseguir proporcionar igualdade de oportunidades. O que eu quero dizer com isto? A escola é algo que existe definida por grupos sociais específicos, que vão colocar sempre em vantagem, seja qual for o grupo social, alguns grupos em relação a outros. Ou seja, os grupos que definem essa mesma cultura, o que é o currículo hoje, o que é que vai ser daqui a 20 anos, o que é que era há 50 anos, portanto, é definido por um grupo específico. E, efetivamente, quem o define está inserido numa cultura, num mundo, num universo cultural também particular e específico.
é preciso ter em conta este dado estrutural, digamos assim, é esta escola esta que é chamada à sociedade, não só para o desenvolvimento pleno de todos os cidadãos, etc., mas também tem a função social de, para além de socializar, selecionar, portanto, hierarquizar. E, portanto, o que está aqui em discussão, quando se está a falar de igualdade de oportunidades, não é que todos tenham os mesmos resultados, não é a igualdade, no sentido mais amplo, ou mais superficial do termo, mas quando se fala em igualdade de oportunidades, de facto, é que a nossa condição social, os nossos problemas de ordem física ou mental, os nossos problemas a vários níveis, não se venham a refletir, não venham a ter impacto decisivo no tipo de educação que recebemos. Pronto, e, portanto, é preciso ter em conta isso mesmo, esses pontos de partida que são diferentes. Portanto, nesta linha de pensamento, de facto, não basta todos acederem à escola, não é? Porque isso já é uma visão, como dizia muito bem no texto introdutório da doutora Sofia Freire, não basta todos acederem, não basta permanecerem cada vez mais longos períodos de vida na escola para que esta igualdade de oportunidades aconteça. Não são palavras minhas, nem são reflexões minhas, mas convoco para aqui esta ideia de que, no fundo, quando se fala em educação inclusiva, pode haver alguns equívocos resultantes da seguinte ideia, quer dizer, nem sempre esta inclusão poderá ser compreendida ou ser olhada como uma educação inclusiva, porque a educação inclusiva tem que ser equitativa. E a equidade implica diferenciação, mas sem discriminação. E, portanto, tudo isto são conceitos que se associam, no fundo, depois de não nos perdermos nas palavras. Portanto, a ideia que eu queria deixar, e é por isso que eu prefiro a equidade e a igualdade de oportunidades, é porque esta inclusão pode limitar-se a uma aparente inclusão. E eu convoco, como eu dizia há pouco, dois autores sociólogos que no início dos anos 90, do século passado já, destacavam os processos subtis de exclusão interna, tiveram esta expressão que eu penso que é feliz, os excluídos do interior. E esses excluídos do interior, no fundo, estão incluídos, aparentemente, não é? Se usarmos só para a palavra estar dentro, não é? Estão incluídos, estão na escola, estão em períodos de tempo. Eles chamam, inclusive, a atenção de que isso pode tornar, já nessa altura apareciam as diferenciações internas ao sistema, portanto, os meninos, no caso da nossa escolaridade, são 12 anos na escola e podem sofrer ou não processos de discriminação interna e, portanto, diziam estes autores que esta permanência na escola pode, inclusive, tornar mais eficaz a ilusão da meritocracia. Portanto, a ilusão meritocrática ainda se reforça mais com a ideia de que estiveram na escola tanto tempo quanto os outros, porque é que não tiveram sucesso escolar? É porque não têm mérito, não é? Portanto, tudo isso vai alimentar e reforçar. Eu sei que tenho poucos minutos, portanto vou tentar concluir. Portanto, no fundo, como base, eu queria chamar para razões de ordem cultural que informam as desvantagens de alguns grupos sociais de alunos. A escola transmite e exige uma cultura particular, já falámos disso, relativamente à qual alguns grupos de alunos estão familiarizados com a mesma, no seu processo de socialização familiar, e outros alunos para quem essa cultura é estranha e por isso tem de fazer um esforço acrescido de adaptação ao mundo escolar. Portanto, quanto a mim, proporcionar a igualdade de oportunidades implica, antes de tudo, ter em conta esta exigência acrescida que estas crianças e jovens têm que fazer, porque provém de contextos sociais mais dissemelhantes do mundo escolar. É preciso tratar esta diferença, isto é uma coisa que se sabe há muito tempo, não é? Enquanto diferença cultural tutor e não como uma deficiência, ou uma patologização da diferença, não é? Não tem cultura, tem uma cultura diferente, vivem noutro mundo, um mundo que se rege por normas, princípios, saberes, conhecimentos, valores específicos, diferentes, e portanto há um choque cultural. Portanto, ter em conta proporcionar igualdade de oportunidades, a tal equidade, significa, quanto a mim, antes de mais, portanto, reconhecer a legitimidade social
aos universos culturais desses alunos, que têm uma vida, vivem no mundo social dissemelhante da escola, mais dissemelhante da escola. Em suma, para avançar, eu diria, portanto, resumindo, não está garantida estruturalmente a igualdade de oportunidades, mas os agentes escolares tanto podem potenciar e reforçar ou reduzir e mitigar a desigualdade de oportunidades que os sistemas de ensino estruturalmente proporcionam. Quer dizer, não está tudo definido só porque a escola é feita por grupos sociais específicos e, portanto, está tudo perdido, tudo é impossível. Quer dizer, eu penso que a missão da escola é, antes de mais, ser esta alavanca, conseguir fazer um trabalho com estes grupos relativamente aos quais os quais têm dificuldades afetivas. Eu chamo só aqui uma nota, não deixou de ser com alguma preocupação. Teresa, assim, se quiser concluir muito rapidamente, só para não... Está certo. Depois no debate podemos ver. Portanto, a sua pergunta também incluía que condições e processos têm revelado mais promissores para mitigar estas desigualdades de partida. Eu vou só ir em caos sem desenvolver. Primeiro, dar tempo de adaptação ao novo mundo. Facilitar o acesso a este, construindo pontes entre as diferentes culturas, partindo sempre dos saberes que a criança ou o jovem são portadores. Não é dar mais a alguém que tem menos, é mudar a própria pedagogia em sala de aula, muito mais exigente e diversificada, que requer a mobilização do conjunto de professores da organização escolar. Segunda estratégia, a nível das representações e práticas dos agentes escolares. Convicção do papel e do poder da escola e dos educadores nos processos de mobilidade social ascendente, a tal ideia muito difundida da escola enquanto elevador social. Portanto, esta percepção de que a escola pode fazer diferente. Implica reconhecer potencialidades de progressão em todos os alunos, capacidades de aprendizagem em todos, salvo limitações graves nos que têm necessidades de saúde especiais. Não quer dizer que estes também não possam progredir, e, portanto, até esses devem ser levados ao seu máximo potencial. Terceiro e quarto, e termino aqui, práticas organizacionais que promovam a diversidade social e académica na organização do trabalho escolar, na formação dos grupos, das turmas, dos turnos, na distribuição dos recursos humanos e materiais e nas oportunidades. Portanto, os alunos não devem ser chamados, por exemplo, a participar, como aconteceu agora num projeto que recentemente avaliei. Os que participam são aqueles que já têm as competências desenvolvidas para fazerem boa figura, digamos assim, no projeto. Portanto, é exatamente contra isso que estou a chamar a atenção. Quarto e último, práticas interativas de cooperação. Está provado que a cooperação entre alunos, entre docentes e alunos, entre os docentes, as famílias e as comunidades, sem esta cooperação aos vários níveis, dificilmente se consegue minimizar e mitigar estas desigualdades sociais que estão instaladas e existem socialmente à partida. Desculpa por ter assistido. Muito obrigada. Obrigada. Passo então a voz. Muito bem, muito boa tarde. Queria cumprimentar as minhas colegas de painel, antes de mais, a professora Sofia Freire e a professora Teresa Seabra. Queria cumprimentar também todos os participantes e, antes de começar a responder, gostava de evocar o trabalho que várias personalidades fizeram para que a AFIRSE continue a ser uma estrutura de sucesso, não é? Passado não sei quantos anos. Eu queria falar da professora Teresa Estrela, queria falar do professor Albano Estrela, que tiveram um impulso fundamental para desenvolver a AFIRSE há muitos anos, e depois todas as outras pessoas que têm colaborado, o professor João Barroso, o professor, bom, nem vou dizer os nomes todos, mas quando se fala hoje em dia tanto de empresas de sucesso, a AFIRSE é uma empresa de sucesso, não é? Que tem sido, e queria saudar as pessoas que até agora trouxeram esta empresa até aqui. Eu penso que eu tinha aqui uma coisa para falar, mas eu antes gostava de pegar num aspecto que eu penso que é muito importante, que a professora Teresa Seabra citou agora mesmo, que é que realmente o grande objetivo que nós temos em educação é com a equidade. O grande objetivo é esse. E, portanto, nós temos que ver que, em termos epistemológicos
existe uma diferença de nível entre a equidade e a inclusão, no sentido em que a inclusão é um instrumento, entre muitos outros, que deve haver muitos outros, para chegar à equidade. Isto é, nós esperamos que uma boa inclusão, não aquela da exclusão interna, não, pensamos que uma boa inclusão é um instrumento fundamental para chegar à equidade. E para isso também precisamos de legislação, precisamos de meios, de financiamento, 300 coisas para chegar à equidade. A inclusão é um meio para isso. E às vezes, sem dúvida que epistemologicamente existe alguma confusão, porque pensamos que a inclusão é mais ou menos, é salvífica. Nós, dentro da inclusão, está tudo resolvido, não é? E realmente não é bem assim, porque para já há muitas inclusões e para já a inclusão por si própria não é suficiente, não tem músculo suficiente para chegar à equidade. Claro que não, porque como sabemos e como tem sido apontado sobretudo pela sociologia da educação, desde Bourdieu, isto tem sido apontado que a escola realmente não foi uma estrutura criada para ser inclusiva. Eu costumo brincar a dizer que nós andamos a puxar as orelhas do Dumbo a ver se ele voa. O Dumbo é o elefante do Walt Disney, não é? Se lembram, havia um elefante que tinha umas orelhas tão grandes que conseguia voar. E é isso que nós estamos a fazer à escola. Nós estamos a puxar as orelhas à escola, metaforicamente, estamos a puxar as orelhas à escola a ver se a escola voa para a inclusão e para a equidade. E é isso basicamente que nós estamos a fazer em termos de equidade. Quando a pergunta que a professora Sofia Freire faz, o que é uma educação de qualidade na perspectiva da educação inclusiva, tem milhares de respostas, mas eu daria uma resposta simples. É uma educação que, em primeiro lugar, educa todos. E atenção que, apesar de nós termos evoluído muito, nós continuamos ainda com algum, felizmente residual, abandono escolar. Nem todos os nossos alunos chegam ao fim do que seria considerada a sua escolarização. Nós temos neste momento um pouco abaixo de 10%. 10% dos nossos alunos não chegam lá. Depois temos também que a educação não é só para todos, mas é uma educação com todos. E aqui estão um dos grandes truques da inclusão, que é que nós pensamos que educar todos os alunos pode ser simplesmente que a escola seja reprodutora das estruturas de exclusão da sociedade. E nós podemos dizer, toda a gente tem educação, mas um tem aqui, outro tem ali, outro tem acolá, outro tem... Aliás, eu não sou exatamente antes de Cristo, mas quando eu andava na escola primária, havia meninos eu fui educado numa escola só com rapazes. E havia outras escolas só para raparigas, não é? Portanto, nós estávamos todos a ser educados, mas uma coisa é educar todos e outra coisa é educar todos com todos. E eu penso que esta questão da inclusão é fundamental porque para eu educar todos, acho que qualquer sistema educativo resolve, mas para educar todos com todos, só um sistema educativo que seja inclusivo é que pode responder a esta questão. De certa maneira, nós procuramos na inclusão, procuramos trabalhar com as desigualdades trabalhar com as diferenças para que elas não se tornem desigualdades. Trabalhar com as diferenças para que elas não se tornem desigualdades, ou que não acentuem, não é se tornem, elas já estão à entrada da escola, mas procurar que a escola não legitime, não sancione, não dê o seu visto, o seu carimbo a dizer realmente este menino era diferente. E é por isso que nós temos que trabalhar cada vez melhor com flexibilização, com diferenciação, de maneira a que nós possamos atender na escola às diferenças para não acentuar, para não legitimar as desigualdades. A pergunta da professora Sofia Freire vai também em relação aos fatores. E eu enunciaria talvez, e tudo isto muito sinteticamente, como imaginam, porque tudo isto tem muitas voltinhas, não é? Depois, mas eu falaria basicamente de 3 questões. Eu penso que a primeira questão é que nós precisamos de um fator de diversificação em relação às propostas que nós fazemos na escola. Como já foi muito bem dito, uma escola que não ofereça qualquer perspectiva de diversidade não é uma escola inclusiva. Não pode ser uma escola inclusiva. E aqui há uma questão fundamental para nós trabalharmos, que é a questão do currículo. O currículo é a rotunda onde vêm parar as avenidas todas da escola.
Tudo vem parar ao currículo. E é muito importante nós pensarmos o que é que nós temos que fazer com o currículo. E muitas vezes nós ficamos muito centrados num que é um currículo geral, o currículo nacional, o currículo para todos, e esquecemos que o currículo, para ser diversificado, tem que ser também um currículo local. Precisamos que seja um currículo que se interesse localmente, pela comunidade. Não pode ser igual ensinar em Miranda do Corvo e em Faro. Não pode ser igual. Não pode ser igual. Tem que haver, obviamente, conceitos que são, o John Dewey falava do património mundial da humanidade, a escola tem que ensinar isso, mas a escola tem também que ter uma atenção particular ao currículo local, o que é que se passa na escola, o que é que se passa nas comunidades. E isso é um fator fundamental de diversidade ao nível deste primeiro fator. Propostas. Precisamos de um currículo que seja um currículo diversificado, um currículo que seja diferenciado de maneira a implicar todos os alunos. O segundo fator que eu penso que é muito importante para esta educação de qualidade é a questão da participação. Eu fui, como é conhecido, eu fui relator do Conselho Nacional de Educação de um parecer sobre a voz dos alunos. E a voz dos alunos continua a ser a hell of a problem, não é? É um problema complicado, não é? Porque o que nós sabemos é que os alunos não são ouvidos, são pouco ouvidos, e quando são ouvidos, aquilo que eles dizem não é levado em consideração, não é? Portanto, o que nós temos em relação aos alunos é que os alunos precisam de ser ouvidos não só ao nível do que são as opções da gestão da escola, mas uma questão que é muito importante e que é muito esquecida é que os alunos precisam de ser ouvidos no processo de aprendizagem. Isto é, eu para aprender qualquer coisa, eu tenho que falar sobre aquilo que eu estou a aprender. Porque uma aprendizagem que eu não tenho oportunidade de partilhar, que eu não tenho oportunidade de negociar, que eu não tenho oportunidade de pôr questões, de reformular, de reestruturar, se eu não tiver esta oportunidade, eu vou aprender pior ou eu não vou aprender. E é por isso que é muito importante pensarmos na voz dos alunos, não só em termos de uma cidadania pedagógica, penso, não é? É ao nível do que é a representação do aluno na escola, mas ao nível do próprio processo de aprendizagem, que é fundamental. E depois, ainda sobre esta questão do que é a participação, é nós criarmos ambientes educativos inclusivos na escola. Nós temos às vezes muita ideia que a inclusão é uma coisa, eu conto muitas vezes esta piada de uma vez ter chegado à escola e ter perguntado onde é que estava uma determinada professora, e eles disseram, essa professora, essa é da inclusão, é na sala 12. Na sala 12, eu disse, olha, na sala 12 é que está a inclusão ficou na sala 12, desta professora, tal e assim. E nós às vezes pensamos que a inclusão é a sala 12, pensamos que são os professores de educação especial, pensamos que a inclusão, eu já fui a escolas que têm a semana da inclusão, e eu até disse, eu vou ficar aqui até ao final do ano para ver se a inclusão fica aqui na escola até ao final do ano, porque senão como é que vai ser? Portanto, a inclusão não pode ser uma coisa, a inclusão tem que ser um sentido de pertença de todas as pessoas na escola. Isto é, tem que ser o tal valor transversal da escola. E quando eu falo em ambientes educativos, quero dizer que a inclusão não é só na aula de matemática, é no refeitório, é no recreio, é nas aulas, não, por aí fora. A participação tem estes dois aspectos, a voz dos alunos e o sentido de pertença dos alunos na escola. E o terceiro fator que eu penso que nos pode conduzir a uma educação inclusiva de qualidade é o apoio que a escola dá a todos os alunos. Não só os alunos que têm dificuldades, todos nós precisamos em alguma fase da nossa vida de algum apoio. Eu invejo muitas pessoas que nunca tiveram apoio nenhum. São os chamados super-homens de bolso, não é? Os super-homens portáteis, que nunca precisaram de apoio. Toda a gente precisa de apoio, mesmo dentro da escola. Não só ao nível académico, mas às vezes ao nível emocional, ao nível de problemas que se passam. E, portanto, é muito importante que a escola tenha esta possibilidade de recrutar apoio, de dar apoio. E dar apoio é muito interessante porque configura também uma diferenciação. Porque o facto de eu dar apoio a pessoas que precisam de apoio pressupõe imediatamente que o apoio tem que ser diferenciado, porque senão não é apoio. Senão bastava fazer um webinar que dava para toda a gente. Portanto, o próprio conceito de apoio é um conceito que está imbrincado na ideia da diferenciação. E é por isso que quando se dá apoio de português ou de matemática ou do que seja,
não vai ser mais do mesmo. Os alunos não são surdos, eles já ouviram a primeira vez. É preciso que esse apoio seja diferenciado, que seja um apoio personalizado, não quer dizer que seja individualizado, isso é outra coisa, que seja personalizado, no sentido de encontrar as necessidades, os estilos, as características do aluno. E, portanto, talvez, eu não sei como é que está o meu tempo, mas do que eu disse já, o que eu disse era basicamente isto que eu queria dizer, mas queria só repetir a importância da inclusão como parte da equidade, a inclusão como todos com todos, e estes três fatores que eu penso que nos podem ajudar a perceber o que é qualidade na educação inclusiva, que são as propostas, a diversidade das propostas, a oportunidade da participação e a urgência do apoio. Muito obrigada. Eu não sei se agora se há questões. Tenho aqui no bate-papo um comentário, vou passar a ler. Boa tarde, estando eu mais ligada à formação profissional contínua do que a escola, num sentido mais estrito, gostaria de colocar duas questões sobre a existência de mecanismos de exclusão interna, que é importante identificar e circunscrever e diria contrariar, para além da escola, num contexto mais alargado a outros contextos educativos. Por isso, sobre a existência de mecanismos de exclusão interna, que é importante identificar e circunscrever para além da escola, num contexto mais alargado a outros contextos educativos. E segunda questão, de que forma a inclusão, entendida nos moldes apresentados pela professora Teresa Seabre e professor David Rodrigues, se reflete nas formas e momentos de transição para o mundo profissional e para a cidadania ativa, como se na escola os alunos não fossem cidadãos ativos. Creio que da cidadania pedagógica à cidadania plena existe um contínuo que deverá ser natural. Encarar os alunos, antes de mais, como cidadãos e fazer disso uma cultura e também uma cultura de escola, também de escola é uma urgência, uma cultura de escola é uma urgência. E pronto, não sei se... Isto é uma conferência, não são perguntas, foi uma conferência, foi uma terceira conferência, mas é bom. Não sei, o professor David Rodrigues quer responder? Não sei, ou professora... Mecanismos de exclusão interna e a questão da transição, não é? E da cidadania ativa e plena. Eu se calhar dava um pontapé de saída rápido. Eu penso que esta questão da exclusão interna, nós estamos alertados para o que são as práticas de exclusão da escola, é uma coisa importantíssima. Importantíssimo. Eu penso que é talvez um dos aspectos mais importantes para desenvolver ambientes educativos, é nós estarmos atentos àquilo que se passa dentro da escola. Eu vou só contar uma historiazinha. Não há muito tempo estava a falar com meninos brasileiros e estava a perguntar, então como é que vai aqui, como é que vai a escola? Eu disse, tudo bem. Não, diz lá melhor. Vai interessante e tal. E então um deles contou-me esta história fantástica. Ele hoje está a fazer física teórica no técnico e ele quando chegou no 11º ano, fez um exame de matemática, um teste de matemática, e quando a professora lhe entregou o teste, disse assim, olha, eu estou espantada, tu és brasileiro, mas és bom em matemática. E ele ficou absolutamente trespassado. Ele disse, peraí, mas o que é que tem a ver uma coisa com outra? E isto para dizer, só para confirmar aquilo que está a dizer o colega, quantos mecanismos que são bem intencionados, as tais boas intenções das quais está o inferno cheio, não é? E nós estamos às vezes tão bem intencionados, e eu se perguntasse a esta professora, ela disse, eu achei tão bom que eu até lhe fiz um elogio em público. Pois, mas o elogio foi, apesar de tu seres brasileiro, apesar dessa coisa que tu tens, tu és bom em matemática. E, portanto, acho que é muito importante nós desenvolvermos uma vigilância constante sobre aquilo que é dito nas escolas, porque o discurso natural, como há pouco dizia a professora Teresa Seabra, tudo nos empurra pela meritocracia abaixo.
A meritocracia é fácil, é uma ribanceira que vai por aí abaixo. Toda a gente vai por ali, estudou, tem, e aquilo é uma grande conversa, é uma enorme conversa. Aliás, a meritocracia foi inventada como uma piada, depois é que ela se tornou como se fosse um evento académico, não é? A meritocracia é uma piada, e coitados dos investigadores que acham que não é piada, não é? A meritocracia é uma piada. E, portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão, sobre as questões da transição, e eu penso que é realmente muito importante nós pensarmos que a passagem entre a escola e a vida profissional tem que ser muito mais desobstruída, se quiserem, não é? Porque realmente existem quase como se fossem duas culturas que não se encontram, não é? E de certa maneira, o processo que nós utilizamos hoje nas escolas, não é o processo que se utiliza hoje no que são as empresas mais criativas e mais interessantes. Nós, de certa maneira, tem-se falado do Fordismo ou do Taylorismo das nossas escolas comparado com modelos muito mais interessantes. Talvez, nesse aspecto, em vez de nós temos sempre a ideia que as empresas aprendem com a escola, se calhar era uma boa oportunidade da escola aprender com algumas empresas, sobretudo as que têm modelos mais interessantes, modelos mais centrados em participação, em design thinking, em questões ligadas muitas vezes até a trabalhos de projeto que são desenvolvidos. Pronto, basicamente era isso. Desculpem que eu já falei um bocadinho mais. Professora Teresa Seabra, não. Quero alongar, mas suscitou-me, lembrou-me o comentário de quem interviu, exatamente um exemplo semelhante ao que o Dr. David Rodrigues, o colega, referiu, de um aluno muito zangado e desanimado, e ao mesmo tempo estranhou, porque a professora lhe disse que para rapaz ele tinha um caderno muito bem organizado. Achou que tinha qualquer coisa de errado, ele próprio. Não, mas agora conto uma outra, que vem a propósito dos tais processos subtis de exclusão, que não são só estas pequenas coisas, que são muito importantes, mas eu acompanho uma escola específica, um agrupamento chamado TEIP, não é? Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. Pronto, e este ano letivo, pela primeira vez, foi possível, pronto, foram criadas condições e foi possível as turmas serem mais misturadas, académica e socialmente. Portanto, deixou de se fazer uma prática que ainda era comum nesse agrupamento, de quem vinha das escolas do primeiro ciclo, que eram muito contrastantes socialmente, mantinha a mesma turma quando chegava ao quinto ano. E, portanto, havia várias escolas dentro da escola, porque mantinham-se as estruturas. Bom, são os tais processos subtis, não é? Este ano, pela primeira vez, houve mistura, isso deixou de ser a forma da escola se organizar, e uma professora, logo passado um mês, disse-me, tenho já uma coisa muito interessante que observei, não pensei que pudesse ser tão rápido. Havia alunos, bastantes alunos que nós tínhamos aqui, que vinham para a escola, sem mochila, sem cadernos, sem lápis, sem nada, e eu logo comecei a vê-los a trazer isso tudo. Portanto, eles estão em turmas que não são os guetos em que estavam. Aliás, naquele caso concreto, essas turmas excluídas do interior estavam até fisicamente separadas, portanto não era só na sua composição, até era no espaço físico, e portanto era chocante toda aquela segmentação, diferenciação, discriminação. Tinham sido afastados das turmas ditas normais porque faziam barulho, eram muito barulhentos, e portanto foi posto à parte também. Bom, mas são os tais processos subtis que eu acho que não podemos, é como diz o colega David Rodrigues, o doutor David Rodrigues, é preciso estar muito atento, está sempre a acontecer. Estão sempre a acontecer processos de discriminação e que tanto nós como seres humanos e como professores cometemos, até porque temos muitos estereótipos que toda a gente no mundo, na sua ação, integra, não é? O que é preciso é estar atento e recuar e perceber, e enquadrar e não se deixar seguir, não é? Não deixar ir. Quanto à mudança
da escola, da forma de se aprender na escola e depois de se aprender no contexto de trabalho, de se estar no contexto de trabalho, eu acho que vale a pena, apesar de já se ter feito alguma difusão, mas se calhar eu, se tivesse, digamos, poder para definir ou determinar algumas mudanças, um debate sério e aprofundado sobre experiências muito interessantes que já estão a ser feitas em escolas e que vão no sentido justamente daquilo que deve ser a educação do futuro, ou do presente, mas com vista ao futuro e às necessidades da economia e da sociedade em que estamos a viver. Portanto, já há, além daquela escola de referência que todos nós temos, que já tem quase 50 anos, não é? A Escola da Ponte, para além dela, há muitas outras que eu me vou percebendo que estão a fazer um caminho muito interessante. Eu acho que tinha que se fazer assim quase um encontro nacional, uma coisa muito divulgada, etc., sobre dar a conhecer aos professores, aos agentes educativos e, portanto, à sociedade em geral, o que é que está a ser feito e com os resultados que já se começam a ver. Muito obrigada, desculpa. Muito obrigada. Nós agora estamos aqui numa tomada de decisão difícil. Não é? Eu tenho aqui mais três questões, mas eu acho que as 3 comentários não são questões que eu tenho aqui, penso que estão relacionadas com as questões que eu iria colocar e se calhar eu apresento os comentários que o nosso público fez e se calhar eu acho que é uma forma de nós também, eu acho que conseguiremos manter a nossa ideia inicial, não sei se concordam ou se querem que eu coloque a segunda questão e não respondemos aos comentários que temos aqui ainda para responder. Não sei como é que... Eu acho que nós temos o privilégio de deixar isso à nossa moderadora, não é, professora Teresa Seabra? Temos o privilégio de deixar, portanto, pela primeira vez na minha vida vou dizer, não é comigo. Veja lá. Eu acho que nós... então vamos fazer o seguinte, nós temos aqui, eu vou colocar a segunda questão e vou apresentar este comentário e depois eu acho que a segunda questão dá para responder a este comentário que eu tenho aqui, ok? Então a segunda questão que eu tinha para colocar é como é que nós podemos contrariar práticas de escola e do próprio sistema educativo que podem originar situações de desigualdade de oportunidades dos alunos, não é? E quais as oportunidades que a legislação portuguesa oferece para quebrar esta desigualdade de oportunidades, não é? Por isso, o que é que a escola pode fazer? Eu acho que já não é um olhar dentro, é um olhar como é que a escola se pode organizar, a questão é como é que a escola se pode organizar para contrariar estas práticas que criam desigualdades de oportunidades e quais são as possibilidades que a legislação atual oferece. E eu acho que ao responderem a esta questão iremos com certeza responder ao comentário que um dos elementos do público colocou. E a professora Teresa Seabra, então... Vou tentar ser muito sintética, eu penso que parcialmente já fomos avançando com algumas pistas para este debate ou para responder a esta segunda questão. De qualquer modo, eu começo pela legislação, que, pronto a mim, tem tudo o que é preciso para as escolas poderem autonomamente organizar, finalmente, digamos, em termos formais, está garantida essa possibilidade, não é? De as escolas tomarem decisões que podem ir até bastante longe. De acordo com o Decreto-Lei 55 de 2018, nós temos, de facto, digo eu, em termos legais, possibilidades de pensar, de imaginar, de criar quase tudo é possível, desde que devidamente, enfim, explicado e justificado. Claro que isto é um passo muito diferente, não, desculpa, enganei, muito difícil de dar. As escolas têm uma história de receio, de medo, de dar passos, de ser diferente, de poder não ser bem entendido por quem está a acompanhar, seja organismos do Ministério da Educação, ou até da própria comunidade, as próprias famílias, quer dizer, fazer diferente, fazer novo é difícil, não é? Portanto, tem que ser passo a passo, mas há, de facto, algumas inovações que só muito, digamos, com muita persistência se conseguem levar a cabo. Esta que eu referi, de misturar mais as turmas e de as fazer mais homogéneas entre si, foi de facto um longo caminho e pronto, e parece que até foi muito
rapidamente começou a dar frutos, mas foi preciso um longo caminho para se chegar aqui. Então, tem que a direção da escola ter esse objetivo, não é? Caminhar, dar passos lentamente, ir reunindo as condições necessárias para que um dia aconteça. Portanto, eu acho que não há entraves legais que eu pense, não é? Que eu sinto, em termos formais, pelo menos. O que é que nós podemos fazer para contrariar estas práticas? Portanto, tendo uma legislação que favorece, o que é que as escolas e como é que as escolas podem pensar melhor e como é que os próprios organismos do Ministério, podem contribuir para que se minimize ou mitigue, dentro do que é possível, a desigualdade de oportunidades que a escola oferece. Por um lado, revelar os benefícios da miscigenação, da mistura, da riqueza, do interconhecimento cultural. Por acaso, chamou-me a atenção que são perspectivas diferentes, e, portanto, digamos que a legislação também não se requer que seja perfeita, não é? Mas fala em multiculturalidade, quando eu não tenho dúvidas que devia ser substituída por interculturalidade, que é da troca, que vai aparecer algo de novo. A palavra multiculturalidade, lá está, também é polissémica, mas pode levar-nos para termos lado a lado as diferentes culturas e não essa mistura, a cultura não é algo imutável, não é uma coisa, não é? Uma coisa imutável. E, portanto, nós próprios estamos sempre a aprender coisas novas no contacto com o que é diferente de nós, não é? Portanto, tudo isso vai ser preciso tornar evidente essa riqueza. E a complementaridade das competências e dos saberes. Eu vou só dar 2 exemplos que penso que ilustram bem. Por um lado, um estudo que fizemos recentemente, que infelizmente ainda não está divulgado, porque não tem havido condições, é sempre a mesma coisa, não há tempo para organizar, enfim. Mas participei num trabalho feito no Conselho de Almada recentemente, há 3, 4 anos. E nós fizemos um trabalho, por exemplo, em que vimos a evolução dos resultados escolares de alunos de diferentes escolas, tendo em conta a composição social dessas mesmas escolas. Pronto. E vimos os resultados que no ano X, que agora não posso precisar, tiveram os alunos dessas escolas, e depois no ano Y. O que é que aconteceu? Os exames nacionais do momento A para o momento B, no país inteiro e também no Conselho de Almada, os resultados pioraram, tanto no português como na matemática, certo? O que é que aconteceu às escolas? Ou seja, este agravamento dos resultados nos exames não foram igualmente distribuídos pelas escolas. O que é que aconteceu às escolas que eram socialmente mais favorecidas? O que é que aconteceu às mais desfavorecidas? E o que é que aconteceu àquelas que têm uma população misturada, miscigenizada? Portanto, é que não predominam nem famílias muito pouco escolarizadas, nem famílias muito escolarizadas. O que foi muito interessante, e eu julgo que é importante evidenciar isto, é que os resultados agravaram-se em todas as escolas. Claro que foi menos naquela onde os grupos sociais mais favorecidos, onde predominavam grupos sociais mais favorecidos, do que naquela onde eram desfavorecidos. Portanto, nas escolas gueto, podemos dizer assim, no sentido negativo, os resultados foram por ali abaixo, a diferença foi enorme. Nas outras a diferença foi muito menor, mas menos ainda do que essas foi o agravamento dos resultados nas escolas heterogéneas, socialmente heterogéneas. Portanto, a mistura e a heterogeneidade pode inclusive ser algo que defende as escolas da turbulência ambiente, de melhorar ou piorar. Portanto, estão ali, é uma estrutura que, se quisermos nós dizer, mais sólida, acaba por ser mais sólida. Eles agravaram-se menos os resultados nestas escolas do que nas escolas de elite, digamos assim. Por último, não menos importante, muitos de vocês penso que conhecerão o projeto Inclusive, Inclusive, digo eu, mas também se diz Include Ed, portanto, tem tudo a ver com inclusão. Neste agrupamento de escolas que eu acompanho, ele entrou, portanto, o projeto está lá. Portanto, pude experienciar eu própria e observar o projeto em marcha. Uma das dimensões é exatamente a de fazer um dos aspectos, um dos ingredientes para a receita, para pôr o projeto a funcionar, é a constituição de grupos heterogéneos, chamam-se os grupos interativos.
em que são misturados na mesma mesa alunos com condições académicas muito diferentes. Cada mesa tem um adulto, pronto, agora não vou entrar em pormenores, mas eu pude, mais uma vez, verificar as vantagens e os benefícios da mistura. Os alunos que terminam primeiro as tarefas ensinam aos alunos que não terminaram, e a aprendizagem é espetacular. Ver uns a aprender e outros a ensinar, e estão alunos com alunos. Portanto, a aprendizagem entre pares, aliás, já sabemos, também há investigação que remete para isso mesmo, um trabalho muito interessante que eu acompanhei em matemática, uma professora de matemática que fez uma dissertação de mestrado para tentar perceber o que é que podia fazer a diferença. Se seria dar aulas mais práticas, dar isto, ela tinha várias hipóteses. Pronto. E então conseguiu controlar, com uma panóplia de casos que levantou, comparou então os resultados escolares das crianças com o mesmo perfil social e académico. Portanto, estava controlado o efeito na variação dos resultados do perfil dos alunos. E ela foi ver que escolas, ou melhor, que turmas é que avançavam mais da nota de partida para a nota de chegada. E depois entrevistou o professor para perceber o que é que faziam. E, portanto, todas as concepções e hipóteses que ela tinha à partida caíram por terra. A única diferença, e aquilo que fazia diferença pedagogicamente, era que as professoras que trabalhavam com base na aprendizagem de pares, em pares. Portanto, o grupo de pares como um instrumento muito importante de aprendizagem. E, portanto, se eu tiver uma turma toda de meninos que sabem que não têm dificuldades, aqueles que não precisam de apoio de coisa nenhuma, não é? Dizemos nós, mas que têm, com certeza, também estou de acordo. Portanto, não têm muito para ensinar uns aos outros, quer dizer, não tiramos potencial e partido dessa diferença e desse potencial, que é uma riqueza muito grande. E desculpem ter-me demorado. Muito obrigada, professor David Rodrigues. Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. Estamos a chegar à hora, eu vou procurar ser bem curto. A questão da Sofia, da professora Sofia Freire, é bem direcionada, é a organização da escola, não é? O que é que nós podemos fazer para isso? Vamos ver, nós dizemos sempre, e bem, que as coisas não mudam por decreto, mas também é verdade que dificilmente as coisas mudam sem decreto. E muitas vezes é menosprezado, é ignorado, às vezes até é vilipendiado qual é o avanço que nós temos no legislativo em Portugal. Todo mundo acha que nós temos uma legislação excelente ao nível do que é a autonomia das escolas, flexibilidade do currículo, inclusão, e as pessoas dizem, isso é conversa, isso não interessa para nada. É mentira, interessa sim, senhor. Porque se nós não tivéssemos isto, toda a gente dizia, mas como é que a gente pode fazer isto se não há suporte para isso? Portanto, em primeiro lugar, vamos considerar que realmente nós temos construído um edifício que obviamente não é perfeito, por si próprio não cria nada, mas que permite quase tudo em termos do que é mudanças que nós estamos a trabalhar nelas. E eu diria que a questão fundamental desta organização tem a ver com a construção de uma escola forte. Eu não acredito que a inclusão possa funcionar em escolas frágeis. E, por exemplo, o facto de nós termos uma escola a tempo inteiro, o facto de nós termos uma escolaridade obrigatória de 12 anos, são fatores fundamentais para alicerçar, para apoiar, para servir de suporte à inclusão. E uma escola, e vou-lhes dar um exemplo, e talvez muitos de nós ainda se lembrem disso. Nós tivemos escolas em Portugal que funcionavam em regime duplo, às vezes em regime triplo. E como é que essas escolas tratam da inclusão? São capazes de me dizer como é que uma escola dessas pode desenvolver políticas inclusivas? Não, claro que não. Por isso, temos que pensar que nós precisamos de uma escola forte. E uma escola forte não é uma escola que faça culturismo, não é? Mas uma escola forte é uma escola que está confiante na possibilidade de resolver as questões que tem. Isto é, que se sente claro que ninguém está confiante a 100%. Nós não sei, a pandemia mostrou-nos que a gente não sabe o dia, já não é o dia da manhã, já não sabe o que se vai passar hoje à noite, não é? Já não sabemos. Mas uma escola tem que ter, de partida, tem que dizer, bom, isto é uma questão que nós sabemos resolver, nós já tivemos um caso desses, vamos procurar trabalhar, etc. E, portanto, é muito importante esta confiança. Para evitar, obviamente, aquilo que a nossa participante Ana Paula Cunha disse,
que os professores estão mergulhados em insucesso, em desespero e em desânimo. Eu espero que os meus filhos nunca apanhem um professor destes, e eu espero que os filhos, se a Ana Paula Cunha tem filhos, que eles nunca nunca apanhem um professor destes. Um professor que está em desespero e que está desanimado é uma pessoa que não é capaz de dar ânimo a ninguém, que não é capaz de dar esperança a ninguém, que não é capaz de dar sucesso a ninguém. Por isso, nós precisamos também, muitas vezes, de pensar que esta questão desta cultura profissional que leva a que os professores se sintam completamente sem confiança para resolver os seus problemas, isto é tiro no porta-aviões da inclusão. Isto é tiro no porta-aviões. Isto é, nenhum professor que esteja desesperado e desanimado consegue pensar como é que ele vai propor melhorias, sobretudo para alunos que estão com dificuldades. Porque para os alunos que têm facilidades, isso é muito fácil. Mais fácil, bem mais fácil. Para os alunos que têm dificuldades, como é que um professor desesperado e desanimado pode animar estes alunos? Todos os professores são professores de educação inclusiva. Todos os professores são professores de educação inclusiva. Nesta organização, a escola é um conjunto de professores de educação inclusiva e que tem alguns professores e alguns recursos para ajudar os professores de educação inclusiva. Eu acho interessante que às vezes se diz os professores de educação especial deviam ser professores de educação inclusiva. Não, professores de educação inclusiva são todos. Todos os professores têm que estar comprometidos com a inclusão. Agora, eles precisam de apoio. E para isso tem os professores de educação especial, tem psicólogos, tem os centros de recursos para a inclusão, tem todos os recursos que a escola consiga recrutar para termos este apoio em relação à inclusão. E por isso nós precisamos, mesmo para terminar, eu acho que nós precisamos talvez de 3 coisas, estilo Tinoni, de urgência, para a escola, para nós procurarmos melhorar esta organização. Em primeiro lugar, precisamos de uma gestão da escola que saiba valorizar o que são projetos inclusivos e que saiba desvalorizar os projetos que não são inclusivos. Gerir é optar, é como na economia, não é? A economia é tomar opções, em vez de fazer uma rotunda, vou pôr um semáforo. Isto é economia. E, portanto, nós temos que saber que a gestão de uma escola tem que estar profundamente imbuída do que é um projeto inclusivo para a escola e dizer, rego isto e rego menos isto ou seco aquilo. Tem que haver opções na escola ao nível do que é um projeto inclusivo para a escola. Em segundo lugar, e eu diria quase que isto que é uma questão fundamental, é a questão da cooperação entre os professores e a cooperação dentro da escola. Eu tenho para mim que não é possível desenvolver inclusão se não houver cooperação entre os professores. Porque nenhum professor sozinho consegue ser o super professor inclusivo. Nenhum professor sozinho consegue resolver todos os problemas que se põem à escola. É importante a cooperação. A cooperação para a questão do currículo, para a extensão à comunidade, a cooperação em relação à avaliação, a cooperação em relação aos trabalhos de projeto. Tudo isto é fundamental para nós desenvolvermos uma organização inclusiva. E, finalmente, as práticas. Terceiro aspecto, as práticas. Eu falei da gestão, da cooperação e das práticas. A importância das práticas, porque nós continuamos a defrontar-nos com práticas extremamente tradicionais. E não sei quem é que dizia isto, disse que foi o Einstein, mas o Einstein disse tantas coisas que se fosse verdade o homem não tinha feito mais nada na vida se não fazer citações. Mas uma das coisas que se diz que o Einstein diz foi que se nós fizermos o mesmo que fizemos até agora, vamos ter os mesmos resultados que tivemos até agora. Parece uma verdade do Monsieur Lapalisse, não é? E, portanto, se nós não mudarmos práticas dentro da sala de aula, como é que nós vamos querer desenvolver práticas inclusivas? Nós precisamos de pensar em práticas inclusivas dentro da sala de aula. Práticas como este exemplo que deu a professora Teresa Seabra agora sobre os grupos interativos, as questões que tem trabalhado o Pere Porrolage na Catalunha, tantas questões, bom, não acaba. Mas se nós não mudarmos as práticas na sala de aula, pois nós vamos ter os mesmos resultados que tínhamos antes, ou muito parecidos com o que tínhamos antes. Portanto, talvez dissesse, em síntese, a importância da legislação, a importância de escolas fortes para evitar o desespero e o desânimo dos professores, e estas 3 questões, pensar na gestão, pensar nas questões da cooperação dos professores fundamental e fundamentalmente na questão das práticas na sala de aula.
Muito obrigada. Penso que estamos mesmo a atingir, ou chegamos mesmo ao fim. Não vamos ter tempo de responder a mais nenhuma questão, mas eu penso que respondemos a todas as questões que nos foram colocando. Quero agradecer à professora Teresa Seabra e ao professor David Rodrigues o seu tempo e agradecer também o público que nos esteve a ouvir. Boa tarde. Foi um prazer e muito obrigado pela coordenação também. Muito obrigado. Fiquem bem. Saúde. Muito obrigada a todos, à professora Sofia Freire, ao professor David Rodrigues e à professora Teresa Seabra pela vossa disponibilidade para partilhar aqui connosco este momento. Nós agora vamos fazer um curto intervalo e vamos depois às 17 horas, vamos dar início à sessão 4 dos simpósios e de ateliês. Amanhã regressamos de manhã com sessões de ateliês entre as 9h45 e as 13 horas e na parte da tarde temos uma mesa redonda e uma conferência dedicadas ao tema de educação, sociedade e desenvolvimento humano. Foi um gosto estar aqui convosco, muito obrigada a todos e até breve. Até. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde.